Muito boa noite para vocês que estão chegando à nossa primeira live. Primeira live. Do Hoje Descomplicando. Peguei também aqui, ó, um cafezinho aqui, ó. Porque hoje tem conteúdo, hein? Porque hoje a gente vai trazer a primeira live do Descomplicando o Emagrecimento. A gente vai fazer essa jornada sempre às terças-feiras para trazer esse conteúdo de qualidade. A gente está fazendo no YouTube justamente para compartilhar um material e esse material vai ficar para vocês depois, tá bom? Então vamos lá, ó. Hoje a gente decidiu falar de exercícios que eles vão acelerar os seus resultados. Eles precisam cumprir 4 pilares. Eu vou compartilhar já o material de apoio com vocês. Vamos lá, compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar. Vamos lá. Se vocês ficarem com alguma dúvida, fiquem à vontade para vocês mandarem mensagem no chat, tá? E a gente responder. E aí, pode mandar que a gente vai responder. Então vamos lá. Musculação para mulheres. Hoje vocês vão aprender os pilares que vocês têm que seguir no treino de vocês, que vão fazer com que vocês empinem o bumbum, melhore toda a sua massa muscular e queime muita gordura. E é o que a gente ensina no método Guerra. O que a gente ensina no método Guerra é você emagrecer, só que moldando o seu corpo. E qual que é a grande diferença de protocolos convencionais de academia que você faz? Porque você não tem que primeiro emagrecer, secar, para depois pensar em ganhar massa muscular. Sim. Se você segue dessa forma, uma forma mais antiga, você se frustra, porque você emagrece, só que você perde muita massa muscular. É verdade. E isso fica flácido, você fica flácido. E o grande problema disso é que você nunca vai chegar no corpo que você deseja, porque você acha que você sempre vai ter que perder gordura, perder gordura. E isso nunca vai chegar. Só que esse processo de perder gordura, a longo prazo, você também perde massa muscular. Sim. E isso não é nada interessante. Só que da forma que vocês vão começar a aprender com a gente, nesse quadro que a gente criou, que é Descomplicando o Emagrecimento Feminino, vocês vão aprender que enquanto você queima gordura, você também ganha massa muscular. Isso e nos mesmo. Lugares certos que vão Sim. moldar o seu corpo. Porque o que acontece? Se você é essa mulher que ainda acha que você tem que perder gordura primeiro, para depois você ganhar músculo, vai acontecer aí nesse caminho uma coisa terrível chamada excesso de flacidez. Você vai ficar toda mole. Então, assim, ó, gente, esquece essa história aí. Eu vejo que hoje em dia, mesmo com tanta informação, estudos comprovados, tem muito profissional da área que ainda acha que você tem que fazer isso. Só que se você faz isso, não adianta, porque você vai estar tirando gordura, mas não vai ter nada para substituir o espaço que é a gordura. Porque assim, gente, gordura, pensa só, 1 quilo de gordura é mais ou menos isso aqui. 1 quilo de músculo é isso aqui. Então, imagina só que quanto mais gordura você tira, automaticamente alguma coisa tem que preencher o espaço da gordura. E pior do que isso, quando você perde gordura, que a Thalita falou exatamente isso, você perde 1 quilo de gordura, vamos supor que seja isso, aí você ganha 1 quilo você ganha 1 quilo de músculo. 1 quilo de músculo é isso. Aí imagina se no processo de emagrecimento você perde 1 quilo de gordura e você também perde 1 quilo de músculo, que era justamente o que você tinha que colocar para gerar estrutura para sua pele ficar firme. E é muito comum isso acontecer, é muito comum. E aí as mulheres falam, eu tô perdendo peso, mas tô ficando muito flácida. Você tá ficando muito flácida porque você não tá ganhando massa muscular. Não tá gerando estrutura. Não tá gerando estrutura então, no seu corpo. Vamos lá. Por que a musculação é essencial para o bumbum perfeito? Porque a musculação, ela é o único mecanismo que você é capaz de usar para você conseguir esculpir o seu corpo, para você conseguir moldar o seu corpo. Quando a gente está no processo de emagrecimento, a gente não consegue definir, a gente não consegue escolher aonde a gente vai queimar gordura. Poxa, eu quero acabar com o meu tchauzinho aqui, com a gordura do tchauzinho. Eu não consigo falar assim, ó, eu vou acabar com a gordura específica do tchauzinho. Poxa, eu tô com essa gordurinha atrás das costas, eu quero acabar com essa... Não consegue. Quem te vender essa história, faz esse exercício para abdômen que vai acabar com a gordura da sua barriga, tá mentindo para você. Não tem como, Mas gente. então, por que musculação é o melhor meio para você moldar o seu corpo e conseguir um bumbum perfeito? Porque a gente não consegue escolher aonde a gente tira a gordura, mas a gente consegue escolher de forma estratégica aonde você consegue colocar massa muscular. E isso faz a diferença. Por quê? Porque você consegue, através de um treino bem organizado, colocar massa muscular aonde necessita para você esculpir o seu corpo. E aí, o que acontece? Você começa a emagrecer e perder gordura, aí você começa a perder gordura do glúteo, começa a perder gordura da coxa, aí ao invés de ficar flácido, você fala assim, opa, tô reparando que minha perna tá ficando um pouquinho mais flácida. O que eu posso fazer? Aí você capricha, faz um pouco mais de cadeira extensora, faz um agachamento. Meu posterior de coxa, eu vi que tá meio flácido. O que eu posso fazer? Faz uma flexora, faz um stiff. Meu glúteo tá meio caído. O que eu posso fazer? Faz uma elevação pélvica, faz uma abdutora. Então você consegue selecionar aonde você direciona esse estímulo. E por isso que musculação é o melhor caminho
E, na verdade, o único caminho que você O único. consegue escolher de forma precisa onde você vai colocar massa É muscular. o único que consegue fazer isso, gente, porque igual o Thiago falou, se você faz, por exemplo, exercícios específicos para aumentar o glúteo, você vai fazer exercícios específicos que vai aumentar a sua massa magra ali, e você vai ganhar mais volume, vai ganhar mais definição. Qualquer outra atividade não é capaz de fazer isso. Um CrossFit não faz isso, Pilates não faz isso, Yoga não faz Exatamente. isso, nada faz isso, gente. Por quê? Porque você vai ali fazer, por exemplo, o CrossFit, você vai fazer como uma performance para o seu corpo inteiro. Então você vai ter braço forte, perna forte, mas modelar o seu corpo você não vai conseguir. Você só consegue fazer isso com musculação. Exatamente. É o martelinho de ouro, gente. Com certeza. O martelinho de ouro é a musculação. E agora, nós vamos falar dos pilares. Eu quero muito que você preste atenção nessa parte, porque essa é a parte mais importante da aula de hoje. Se você entender isso daqui, você entendeu a aula. Então é muito importante que você se atente agora para você entender isso aqui vai ser libertador na sua vida. São 4 pilares esses que nós definimos como melhores exercícios para você moldar o seu corpo. E por que moldar os melhores exercícios? Porque quando você junta esses 4 pilares, você consegue extrair o melhor do seu músculo. Então, por exemplo, poxa, eu tô ficando com o meu bumbum caído. Quais são os exercícios que eu cumpro esses 4 pilares? Porque se eu fizer esse exercício que cumpre os 4 pilares, automaticamente eu vou sinalizar de uma forma mais eficiente o aumento de massa muscular localizado. Então, poxa, eu tô com o meu bumbum caído, já sei que esse exercício cumpre os 4 pilares. Poxa, eu tô com o interno da minha coxa flácido, o que eu posso fazer? Ah, esse exercício cumpre esses 4 pilares. Então, é dessa forma que você consegue melhorar e moldar o seu corpo. Então, vamos para os 4 pilares. O primeiro pilar é sempre fazer o exercício que te possibilite fazer com muita carga. Lembrando, o que é muita carga para um é diferente do que é muita carga para outro. Por exemplo, eu consigo fazer stiff com 70 quilos de cada lado e não ser lesivo para mim. Eu já não consigo. A Thalita não consegue, mas se ela usa um parâmetro de muita carga para ela chegar na falha muscular, isso vai fazer com que seja eficiente. Então, é importante você conseguir fazer um exercício que você consiga fazer com muita carga, porque você vai ativar muitas fibras musculares. Porque tem muitos exercícios que eles te impossibilitam, e vocês vão ver hoje, a gente vai trazer para vocês esses exercícios, que você não consegue usar muita carga. E se você não consegue usar muita carga e levar a musculatura até a falha, você não consegue sinalizar de forma eficiente e usar as fibras musculares daquela região para elas serem estimuladas. E o segundo pilar é falha muscular, que é justamente um complemento de usar uma carga apropriada, uma carga desafiadora. A falha muscular ela é muito importante para que você consiga mostrar para o seu músculo que ele ainda precisa evoluir. A resposta dele, através desse estímulo, é fazer com que você ganhe mais massa muscular. É a mesma coisa que eu falo para a Thalita assim, ela fez um bolo para mim. Aí, os exemplos, né? Eu sempre dou exemplo nas aulas, gente. Eu sempre dou exemplo. O exemplo de ontem foi bolo de fubá e bolo de cenoura. Exato, Quem estava na live do Instagram viu. Exato. Então, ó, por exemplo, a Thalita fez um bolo para mim. Aí eu peguei e falei assim, nossa, esse bolo tá gostoso, mas eu acho que faltou uma cobertura aqui. Eu acho que esse bolo não tá pronto ainda pra gente vender e fazer dinheiro. Acho que precisa de um negocinho aqui. Aí o que ela vai fazer? Ela vai se capacitar mais, se adaptar mais ao que eu pedi e ela vai fazer uma cobertura legal. Aí ela fez a cobertura. Eu falei, fez a cobertura, ficou legal. Mas eu ainda acho que falta agora você deixar o bolo mais bonito. Aí ela, caramba, meu, ele tá me estimulando realmente a evoluir. Sim. A mesma coisa é a falha muscular. Isso mesmo. A falha muscular ela vai fazer com que você mostre para o seu corpo que ele ainda não é bom o suficiente. Sim, aí você vai estar em constante evolução. Então, quanto mais você mostra para o seu corpo que ele pode mais, você vai extrair cada vez mais, você vai recrutar cada vez mais fibras desse músculo em questão. Por exemplo, o glúteo. Quanto mais você trabalha o glúteo, mais fibras musculares você ativa ali. Porque assim, às vezes você está treinando ali, você fala, meu glúteo já está até bom. Só que você ainda não foi no limite dele e existem fibras lá super internas que ainda não foram acordadas. E você consegue fazer isso na falha muscular. Com certeza. E já puxando outro pilar importante do que você falou, é a amplitude. Fazer movimentos amplos. Por que isso é importante? Porque quanto mais amplitude eu faço o meu movimento, o meu exercício, mais eu gero um ponto de alongamento. E o porquê que isso é importante? Porque quando eu gero um ponto de alongamento, a nossa musculatura, toda vez que a gente contrai a musculatura, ela faz isso daqui, ó. Ela desliza uma sobre a outra. Sim. O processo de contração muscular acontece dessa forma. Quando você alonga muito, né, faz um exercício com uma amplitude boa, e você gera esse alongamento, e quando você contrai com uma sobrecarga, com uma carga desafiadora, com muita carga, conforme a gente disse, ele vai fazer muito esforço
para conseguir gerar contração. Só que pouco a pouco você vai fazer assim, ó, tequi, tequi, tequi. Isso aqui é barulho da fibrinha rompendo, de você gerando, entendeu? Microlesões. E aí o que acontece? Essas microlesões é o que explica para o seu corpo que o seu músculo ainda não está adaptado o suficiente. E entenda uma coisa, hipertrofia muscular nada mais é do que uma adaptação ao estímulo que você deu no seu treino de musculação. Então, a amplitude completa, ela faz com que você aumente o estresse na musculatura. E, obviamente, o quarto pilar, não menos importante, é a segurança. Pois é, porque não adianta, por exemplo, o pilar da carga, gente. O pilar da carga é o que a gente, reforçando aqui o que a gente está ensinando para você. Usar cargas desafiadoras é usar cargas desafiadoras dentro dos limites que o seu corpo aguenta. Respeitando tá? o padrão de movimento, Respeitando o padrão de movimento. amplitude. Você não pode cair na besteira de, por exemplo, fazer com um monte de carga que você nunca usou na vida, por exemplo. Você não está acostumado a fazer um leg press com 100 quilos, mas aí você vai lá e joga 100 quilos no leg press, faz um movimento todo errado. Não, você não pode fazer isso de maneira alguma, tá? Porque a segurança vem aí, ó, em primeiro lugar, antes de você pensar em aumentar a carga, em melhorar a sua amplitude e chegar na falha muscular, você tem que entender que a sua segurança, que você está dentro de um quadro de segurança. Exato. Se você entender que ali, ó, a carga está ideal, não está com sobrecarga, porque carga ideal é uma coisa, sobrecarga é outra, tá? Se você estiver dentro desses parâmetros aí você pode... Então lembrem, ó, anota aí, pelo amor de Deus, porque isso, quando você chegar na academia, eu quero que você tenha já essa mentalidade. Isso mesmo. Porque, ó, o que você está aprendendo hoje, pode ter certeza, que tem muito personal trainer que não leva isso em consideração. Sim. E esse é o maior exemplo de ter vários alunos se machucando mesmo treinando com personal. Porque algum desses pilares, essa pessoa descumpriu, esse profissional não se atentou. Com certeza. E aí você aproveita, eu vou te dar uma dica. Sabe aquele professor de academia que toda hora fica falando para você aumentar a carga? Bota a carga. Tá vendo esse material que você tá assistindo aí na live? Ele vai ficar para você. Quando esse professor chegar para você e fazer isso, você fala, pera um pouquinho, me dá seu número aqui que eu vou te mandar um presente. Aí você manda isso aqui para ele aprender um pouco dos pilares que vem antes de você ficar só metendo carga em exercício. Parece uma coisa óbvia, gente, mas não infelizmente não é. Vocês que acompanham aí, e vocês nessas séries com a gente, vocês vão ter tanta autonomia na academia que vocês vão ficar mais críticas. Vocês vão ficar mais críticas e vocês vão aprender a identificar coisas erradas na musculação. Exatamente. E não vai errar mais, né? E não vai errar mais. E infelizmente de profissionais que deveriam levar a pessoa até o objetivo dela, mas que infelizmente vai afastar, porque uma vez que você se machuca, você perde tudo que você conquistou. Exatamente. E aqui, ó, deixa eu ver se eu... Aqui, eu fui demais. Opa. Aqui, ó, aí. Vamos lá. Aí. E aí, o que eu quis trazer, por exemplo, o agachamento. O agachamento é um exercício que você tem que ter como base, tá? Como assim, Thiago? Um exercício como base? Porque quando você é uma pessoa que você faz um agachamento correto, você aprende a extrair o melhor do seu corpo com o agachamento, respeitando os padrões de movimento, Sim. Você fazer um movimento, conseguir realizar um movimento com o máximo de amplitude, chegando até a falha muscular, mas obviamente sem abrir mão da segurança, você vai fazer com que o seu glúteo ele seja estimulado demais. Exato. E o agachamento é um exercício muito poderoso. E sabe o que eu vejo? Eu vejo isso com muita frequência na academia. A pessoa mal aprendeu a fazer um agachamento livre, aí ela faz um agachamento livre com 10 kg de cada lado. Só que quando ela vai fazer um leg press, ela faz com 200. E aí me diz uma coisa, como é que você, em um exercício que era para ser base, você é ruim, e um exercício que é uma máquina, você arrebenta de colocar peso? Tá errado, Tem gente. alguma coisa errada. Com então certeza. você, é impossível, escuta o que eu tô falando, é impossível você agachar bem, cumprindo os 4 pilares que a gente apresentou para vocês, e você não conquistar um bumbum empinado. É impossível. Se você junta carga desafiadora, Sim. se você junta amplitude de movimento, ou seja, é ficar retinha com o bumbum lá no chão. Se você consegue ir até a falha muscular no limite de forma desafiadora, mas obviamente sem abrir mão da segurança, mantendo toda a estabilidade do seu corpo, joelho bem alinhado, abdômen bem contraído, com certeza você vai evoluir demais o seu corpo. Por isso que o agachamento é um exercício que eu uso como base, mas obviamente, como que você deve aplicar todos esses pilares? Carga, amplitude, como que eu consigo evoluir de forma realmente progressiva e que eu não consiga, que eu não gere um malefício. Porque existe uma linha tênue entre você se desafiar, você vai assistir a live hoje e você fala assim, amanhã então eu vou me arrebentar. O Thiago falou que eu tenho que usar uma carga desafiadora. É o seguinte, Pera lá. Ó, quando você se acostuma com uma carga nova, é importante que logo de imediato, nos próximos treinos, você já não busque
aumentar essa carga. Porque o que acontece? Quando você se adapta, começa com uma carga nova, se você está treinando na falha muscular, tá indo realmente no limite que você tem que ir, quando você usa uma carga nova, o movimento, no começo, ele sai um pouquinho desengonçado. Então, por exemplo, você faz a fundo com 10 quilos. Ah, eu senti que hoje está para fazer com 12, com 14 quilos. Aí o que você faz? Quando você começar a fazer o afundo com essa carga nova, você vai sentir que o movimento ele fica meio instável. E aí você, legal, consegui fazer com 14. Então, nossa, que show. Eu balancei aqui, mas eu consegui fazer 14. Eu acho que na próxima semana eu já vou tentar com 16. E aí na próxima eu já vou tentar com 18. O que acontece? Primeiro, quando você aumenta a carga, é esperado que o movimento ele saia um pouquinho desorganizado, vamos dizer assim, instável. Mas o mais importante, antes mesmo de você realizar essa progressão gradual de carga, é importante que primeiro você tenha o controle do movimento. É fazer o movimento sem explosão, é fazer o movimento sem desequilíbrio, é fazer o movimento sem compensação articular, é deixar realmente o movimento impecável. Com certeza, porque quando você executa, gente, na qualidade do movimento, você vai sentir sua alma, você vai sentir seu glúteo batendo bem aqui, ó, de tanto que você vai sentir que o seu músculo está sendo trabalhado. Isso faz muita diferença. Além de fazer diferença, você vai ver a diferença no espelho em questão de semana, gente. De uma semana para outra, o seu glúteo já vai ser outro, porque você realmente está usando todas as fibras do seu glúteo ao máximo. E aí você também começou com uma carga nova, a gente tem uma tendência em talvez perder um pouco de amplitude. Sim. Então, por exemplo, você vai fazer um leg press. Você usou uma carga nova, ao invés de você descer com o joelho no peito, talvez você vai descer um pouquinho menos. Então, outro ponto importante, antes de você pensar em progredir a carga, é você usar realmente a amplitude que deve. É descer com o joelho no peito, Sim. vai sentindo, hoje eu treinei, mas eu vi que a amplitude não foi tão boa. Tá bom, próximo treino você vai manter. Até a amplitude realmente ser conquistada. A amplitude que deve. Porque é descumprir um pilar muito importante, que é justamente Sim. o da amplitude. E aí você não se atenta a isso, você vai usar outra carga, e outra carga, e outra carga. Dessa forma, você está acelerando demais a ativação muscular, só que você não está respeitando o seu tendão ganhando força, as suas articulações se adaptando a esse movimento ainda Exato. Com essa carga, Sim. E aí mora a lesão escondida. Com certeza, e isso daí acontece sem você perceber, tá? Porque não vai ser logo na primeira vez que você vai sentir. Provavelmente você vai sentir depois de quase um mês fazendo isso. E aí esse é o problema, porque você estava ali ó, alimentando uma lesão silenciosa, e, gente, esse tipo de lesão é como se fosse uma bomba relógio. Vai ali, ó, vai criando pequenos atritos ali nas suas articulações. Quando a bomba estourar e você descobrir que você tá com dor, na verdade já tá completamente desgastado. E até você melhorar disso e voltar a treinar forte de novo, ó. Vai demorar. E nesse meio tempo, sabe o que vai acontecer? Você vai perder toda a massa magra que você conquistou. E massa magra é ouro, gente. Exato. Massa magra é o que queima gordura. O maior queimador de gordura, só para vocês entenderem, não é ficar suada, não é ficar ofegante, não é isso que queima gordura. O que queima gordura é músculo, ou seja, quanto mais músculo você tem no seu corpo, mais gordura você queima. Exato. E mais você pode comer diariamente sem engordar. Exato. É liberdade nutricional. E você também tem que ter a técnica impecável, ou seja, você só vai agora aumentar a carga novamente quando o movimento ele estiver assim, ó, lindo. E, óbvio, por último, também uma orientação profissional. É importante que você sempre peça feedback do seu treinador para ver se o movimento, de fato, ele tá faltando alguma coisinha ainda, ou se Exato. Realmente... Porque se não tiver impecável, você ainda não tem que pensar em progressão de carga, ok? Isso aí. E aí você também deve usar exercícios complementares para empinar o seu bumbum. Como, por exemplo, afundo e agachamento búlgaro, elevação de quadril, que é a elevação pélvica, né, o hip thruster. Por quê? Porque esses exercícios, eles também têm que cumprir os pilares que a gente falou. Sim, tá? Com certeza. Pilares esses que a gente apresentou para vocês. Por quê? Não adianta você fazer um exercício, começa a fazer um exercício e fala assim, eu cumpri aqui os pilares nesse exercício. Sim. Aí o próximo exercício você não cumprir, deixa de desejar em algum pilar. Pois é. Aí você começa bem o treino, e ao invés de você manter essa constância de estímulo, seu corpo cada vez mais desenvolvendo naquela mesma sessão de treino, você dá um estímulo legal, e aí você simplesmente para de perder estímulo. É a mesma coisa quando você tenta acender uma churrasqueira. Olha o exemplo, tá vendo? Você tenta acender uma churrasqueira. Aí você, por exemplo, você colocou a churrasqueira lá, o fogo, aí começou aquele foguinho lá já das caras lá. E aí você começa a abanar. Você tá abanando lá, fazendo vento, e aí o fogo começou a pegar. Começou a pegar. Você falou, opa, churrasquinho já tá garantido. Aí você dá as costas. E aí o fogo... A mesma coisa é você realizar um exercício que é fantástico e os demais exercícios do seu treino, uma porqueira. Você, infelizmente, não vai ter o resultado. Tem que ser bom em todos. Exatamente. Você tem que dar o seu melhor
Em todos. Não deu o melhor em todos, tá errado. Exatamente. E ó, qual que é a importância da falha muscular para você ter resultado rápido? A falha muscular, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer com que você recrute o máximo de fibras musculares. Então você precisa, cada treino, buscar ter o máximo de ativação muscular das suas fibras, para que você sempre coloque ela para jogo, para gerar microlesões nela, e a partir das microlesões, você conseguir construir novas fibras musculares, fortalecer Sim. as fibras musculares, e assim que você vai aumentando o seu volume muscular. Aumentando o volume muscular, você fica com o bumbum empinado, preenche mais a pele que ficaria sobrando se você focasse só em emagrecer, e aí você não fica flácida. Sem falar que treinos até a falha muscular, você acelera demais o gasto calórico. Você aumenta a proporção de gasto calórico pós-treino de forma muito significativa. Porque o mais importante não é quanto você gasta de calorias no seu treino, mas é o quanto de calorias que você gasta pós-treino, enquanto o seu corpo ele aumenta a massa muscular. Ou seja, é como se você tivesse dois caminhos para você transformar seu corpo de forma rápida. Sim. Por quê? Você está aumentando a massa muscular, que é o maior queimador de calorias, e você está gerando um estímulo que pós-treino vai queimar ainda mais calorias. Então você acelera muito os seus resultados. E treinos até a falha muscular, eles te possibilitam isso, tá? E aí, ó, obviamente, a gente deve sempre falar disso, que o que vai te fazer queimar gordura sempre é a sua dieta, tá? Exato. É a sua dieta que vai fazer você queimar gordura. Porque o treino, e é o que a gente ensina no método Guerra, o treino, ele não deve ser focado em emagrecimento. O treino, ele nunca deve ser focado em emagrecimento. O treino ele deve ser sempre focado em aumentar a sua massa muscular enquanto você queima gordura. Isso mesmo. Porque é isso que vai fazer você emagrecer de forma rápida e sem flacidez. E a dieta, ela vem para potencializar a queima de calorias, a queima de gordura. Então, olha, agora você conseguiu agora um terceiro caminho para queima de gordura. Então, é gerar hipertrofia muscular, aumento de massa muscular para você queimar mais calorias. O pós-treino, os dias ali depois do treino, 48 horas depois, 72 horas depois, você está gastando caloria, porque o seu corpo está restaurando todo o processo inflamatório que você gerou de um treino muito bem feito. E agora a dieta, fazendo o seu corpo obrigar a usar essa gordura que está parada aí, essa gordura que está parada aí como energia. E é aí que você emagrece. É aí que a mágica acontece, né? E uma dieta eficiente, uma dieta aceleradora de metabolismo, ela vai fazer com que você, enquanto você queima muita gordura, ela também fala assim, opa, ó, eu vi que você está precisando de massa muscular. Então, ó, eu absorvi toda essa quantidade de proteína, tô aqui. É como se você desse para o seu corpo, para ele construir o prédio, que é o seu músculo, blocos. Sim. Tijolo. Você dá o material para o seu músculo trabalhar. Porque não adianta você fazer o melhor treino do mundo se você chega em casa e você come salsicha. Se você come nuggets. Não dá. Tem que ter um valor nutricional importante. Tem que ter uma oferta de proteína muito boa, um carboidrato de qualidade. Isso daí vai fazer o seu corpo realmente transformar quase que da noite para o dia. Porque isso daqui, ó, é resultado rápido. Exatamente. E pontos muito importantes, tá? Você precisa priorizar esses 4 pilares que a gente ensinou para vocês ter a constância para vocês conseguirem dar de forma organizada esse estímulo que você precisa de fato dar. Porque não adianta nada, você faz um belo treino hoje e depois, quando o seu corpo ele precisa daquele estímulo de novo, você falta na academia. Sim. Você faz um treino nada a ver, você muda o seu treino completamente. Treina o mesmo músculo 2 dias seguidos. Sabe? Tipo assim, já que, um exemplo, segunda-feira é meu treino de perna, e aí na quinta-feira eu treino perna de novo. Só que na quinta-feira eu não vou poder ir porque eu tenho algum compromisso. Então eu vou treinar perna na terça. Aí você treina perna segunda, treina perna terça. No final das contas, você só gastou seu tempo, fadigou a sua musculatura e ela não vai evoluir. Por quê? Porque você não deu o devido descanso. Exatamente. E o melhor momento para começar é sempre o agora. Não deixe para depois. Você é capaz de transformar o seu corpo no momento atual. Então, deixa eu ocultar aqui, peraí. Coloca na deixa sua eu voltar cabeça, aqui para vocês. Coloca na sua cabeça que você tem que ter o momento ideal para você começar. Janeiro, fevereiro. Não tem essa, gente. Não tem essa. Porque eu gosto de falar que o que incomoda você, se tiver te incomodando de verdade, você vai acordar amanhã e vai fazer diferente. Exato. Porque resultado não é demorado. Se resultado não é demorado, você tem que começar para ontem. Você tem que começar para ontem. Porque imagina só, a gente está em novembro. Sabia que até dezembro você consegue perder 6 quilos? Com certeza. 6 quilos, gente. Você consegue perder 6 quilos de gordura. Com certeza. Se você não quiser perder gordura porque você está magra demais, você consegue ganhar massa muscular para preencher toda essa parte aí do seu corpo que está flácido, que está mole, que está assim, aquele volume, aquele desenho, em apenas um mês. Exato. Você consegue fazer isso.
tá bom? Então, ó, relembrando com vocês os 4 pilares. A gente vai mostrar para vocês agora os exercícios que vocês, caso vocês estejam fazendo, substitua, e a gente vai trazer as substituições, que são exercícios que vão trazer esses 4 pilares que a gente ensinou na aula, que é falha muscular, carga desafiadora, Isso mesmo. amplitude e também, meu Deus, falhou, calma, eu falei fora da ordem. Carga desafiadora, Sim. amplitude, falha muscular e segurança, tá bom? Isso. Esses 4 pilares. Então a gente vai trazer para vocês. A gente vai começar do errado para o certo, tá bom? Isso. Então vamos E, lá. ó, se você estiver fazendo esse exercício no seu treino, você vai Já parar e você vai trocar pelo que a gente vai te Tá ensinar. compartilhando a tela, tá, né? Tá. Ó, então vamos lá. O primeiro exercício que eu mais vejo na academia e que é uma porcaria é esse aqui, ó. O agachamento taça. Tem muita gente que faz colocando o pé em cima de uma anilha, fazendo dessa forma. Vou continuar mostrando aqui, ó. E qual que é, dentro do que vocês aprenderam, qual que vocês acreditam que seja o ponto que deixa a desejar dos 4 pilares que a gente apresentou para vocês? O que deixa a desejar aqui é a carga. Por quê? Porque você provavelmente, se você usar uma carga realmente adequada para você levar a sua coxa na falha muscular, você vai, infelizmente, falhar mesmo porque o seu braço não aguentou e não porque a sua perna não aguentou. É porque, olha só, olha como que eu fico segurando esse halter aqui, de frente, aqui na frente do meu peito. Eu não vou conseguir pegar muito peso. Eu não consigo pegar, por exemplo, esse halter aí, ele tem 8 quilos. Se eu pegar 10 quilos, já vai ficar pesado demais. Os meus braços vão ficar cansados e eu não vou conseguir executar. E aí, qual que seria a substituição? Então, já que ele descumpre o princípio da carga desafiadora. Troca esse aqui, aí, gente, ó que maravilha. Aqui você coloca a barra nas costas. Então, o agachamento na barra guiada, ele te possibilita isso. Você, olha que maravilha, você trabalha com mais carga, ou seja, já tem 10 de cada lado. E a Thalita consegue fazer muito mais do que isso. Mas já tem 10 de cada lado, o que é muito mais do que os 8 quilos que ela estava segurando na mão. Te possibilita fazer com muita amplitude, usar uma carga desafiadora e também chegar à falha muscular e sem abrir mão da segurança. Falhou, devolve a barra, gira a barra, travou e você está segura. E agora vamos para o próximo exercício. Ou então, seja, troca o agachamento taça pelo agachamento no Smith, exato, na máquina. Aqui, gente. Esse é famoso nas academias, Esse hein? aqui, o que acontece? Ele descumpre um princípio que é a ativação muscular. E é usar cargas desafiadoras, porque às vezes o seu glúteo é um músculo tão forte, tão forte, tão forte, você não sabe que você vai ter que usar aquelas caneleiras imensas. E isso para o seu glúteo não é nada. E aí você fala assim, nossa, mas eu tenho uma dificuldade para fazer. Você tem dificuldade para fazer porque você tem mais dificuldade para estabilizar o seu corpo e não cair do que para ativar o seu glúteo. E aí, então, o que eu posso fazer, então? Qual que é o exercício que eu posso trocar? Você pode muito bem trocar o exercício glúteo caneleira pelo glúteo no cabo, conhecido como o coice. Aqui, ó, você faz o glúteo no cabo, porque você consegue usar mais carga, a todo momento tem ativação muscular, e por conta do cabo, ele gera tensão a todo momento no seu glúteo, e isso é muito importante, sem falar que você consegue fazer muito menos força para equilibrar o seu corpo, se comparado ao glúteo com caneleira, então você consegue gerar ainda mais força no seu glúteo. Pensa o seguinte, quanto mais força você tiver que fazer para estabilizar, menos força você consegue direcionar para o músculo que, de fato, você deveria direcionar a força. E agora o terceiro e último exercício que a gente vai apresentar para vocês é esse aqui, ó. Esse é um exercício, não que ele seja ruim, tá bom? Não que ele seja ruim. Mas, se comparado ao outro que a gente vai trazer, você consegue trabalhar com mais carga. Você consegue trabalhar com mais carga, chegar até a falha muscular de uma forma mais segura, para você não cair na academia, não tropeçar, sofrer um acidente. Então, segurança em primeiro lugar. Esse aqui, a passada, gente. A passada é um exercício muito bom? É um exercício muito bom, mas dentro dos 4 pilares que a gente trouxe para vocês, existe uma substituição ainda maior. Por quê? Porque a passada é um pouco mais instável. Então, como eu disse, você vai ter que fazer mais força para equilibrar. E aí você usa menos carga, se comparado a este exercício que você é capaz de produzir mais força porque você está paradinha, que é o afundo com o halter. O afundo com o halter, ó, o movimento mais controlado, o movimento paradinho, o movimento mais instável. Então tem muita gente que já tem dificuldade para fazer o afundo. Imagina a passada. A passada você vai ter mais dificuldade para realizar e para você conseguir fazer as quantidades de repetições que precisa, às vezes você vai abaixar muito a carga. Com certeza. E isso não é nada interessante porque descumpre aqueles pilares. Como eu poderia fazer o afundo ainda melhor, Thiago? Você pode fazer na barra guiada. Você pode fazer um afundo lá no Smith. Por quê? Porque ao invés de você fazer força com a sua mão, cadê meu Deus? Aqui. Porque ao invés de você fazer força com a sua mão, você vai deixar a barra no ombro aqui e você vai fazer o afundo sem se preocupar com a força na mão. Ainda mais se você é aquela mulher que não tem muita força na mão. Você faz com a barra guiada, isso vai te possibilitar
mais intensidade. Sim. Por quê? Aí você está falando realmente da elite, da elite, da elite. Então a gente trouxe para você, por exemplo, o agachamento, a passada, e melhor do que ele, você já tem um afundo dentro dos pilares que a gente te apresenta. Mas melhor ainda do que o afundo com halteres é você fazer o afundo na barra guiada. Porque aí você está protegida, trabalha com mais carga, porque você não tem que usar peso na mão, o peso fica no ombro e automaticamente a gente consegue usar mais carga. E é dessa forma que você vai transformar o seu corpo. Então, se você está fazendo esses exercícios que a gente falou, que descumpre um desses 4 pilares, faça essas devidas substituições. Só substitui, que aí você vai ver que realmente seu corpo já vai responder a esse novo estímulo. Com certeza. Essa foi a nossa primeira live do Descomplicando o Emagrecimento. Eu espero que vocês tenham gostado. E para vocês receberem esse material, eu vou pedir que vocês me mandem mensagem lá no WhatsApp para eu compartilhar com vocês o material. Tá bom? Tá bom? E se você quiser lembrar das substituições, volta aqui no canal porque a live vai ficar salva. Exato. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Caprichem amanhã no treino de vocês, cumprindo os 4 pilares que Isso foi aí. ensinado hoje. E eu quero vocês com o corpo transformado até dezembro, porque é super possível. Com certeza. E até a próxima terça, que tem live de novo aqui no YouTube, compartilhando material com vocês e muito conteúdo para vocês terem resultado rápido. É isso. Um beijo no coração de vocês. E quem quer assistir mais lives essa semana, vai lá pro nosso Instagram, @treinador_Thiago Guerra. Thiago com TH, tá bom? Um beijo no coração de vocês, gente. E até a próxima.